Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Assembleias. Antes de começar o evento, eu queria agradecer ao IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e a Countify, que é a plataforma líder de consolidação contábil e planejamento orçamentário, que são apoiadores de hoje. Também agradecer a equipe da Tem Meetings, Bruno e Ian, que fizeram esse evento ser possível. E até para contextualizar um pouco vocês, queria contar o motivo por que a gente criou esse evento. Desde 2020, a Tem Meetings vem fazendo um trabalho muito forte na Assembleia de Acionistas. Foram cerca de 250 assembleias de lá para cá. E a gente percebeu que alguns desafios que as companhias listadas enfrentavam eram os mesmos. E eu queria citar 3 aqui. O primeiro deles era a periodicidade anual desse evento. E acabava, de um ano para o outro, as companhias esquecendo alguns passos importantes na realização da Assembleia. O segundo ponto é a falta de padronização entre as assembleias. Cada companhia tem sua peculiaridade e não existe um benchmark, um padrão de mercado de boas práticas. E, por último, são as dúvidas recorrentes. Alguns termos da resolução da CVM são pouco genéricos, abrindo pauta para discussões. Então, a gente decidiu criar um evento de aprendizado, troca de ideias, compartilhamento de informações, para todos poderem aprender juntos. Queria agradecer aos mais de 100 conectados que temos aqui hoje. Eu não esperava que fosse tanta gente no primeiro dia. E queria explicar um pouco do modelo do evento. Esse evento vai ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa vai ser uma apresentação de mais ou menos 1 hora dos palestrantes. E a gente abordará os temas como documentação pré-assembleia, boletim de voto às distâncias, boas práticas na organização da Assembleia, habilitação de acionistas e previsão de cenários para a eleição de conselho. Após isso, nós teremos 30 minutos de Q&A. Então, durante essa apresentação, cliquem no botão aqui do Zoom, que fica aqui embaixo, de Q&A, para enviar dúvidas que vocês tenham. A nossa equipe vai filtrar essas dúvidas e, durante o Q&A, nós vamos abrir o áudio de vocês para fazer a pergunta ao vivo para os palestrantes. Falando neles, vou começar a introduzi-los. O primeiro é o Gustavo Rugani, sócio do escritório Machado Meyer, especialista societário e temas ligados ao mercado de capitais, como operações de dívida, equity, fusões e aquisições. Também temos a Paula Magalhães, sócia do escritório Lobo de Riso, especialista societário e temas regulatórios focados em companhias abertas. Fechando nosso quadro de advogados, contamos com Marcelo Torinho, especialista de mercado de capitais, societário e sócio da Lefosse. Também temos conosco o Leonardo Rezende, superintendente de relacionamento com empresas e estruturadores de ofertas pela B3. Por último, queria citar 2 frases que eu acho que retratam bem esse evento. A primeira frase foi de um famoso treinador de basquete americano, John Wooden. E ele fala o seguinte: deixar de preparar é o mesmo que se preparar para o fracasso. Em contraponto, também tem uma frase icônica do Mike Tyson: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. A partir dessa abertura, passo a palavra ao Gustavo Rugani, que é nosso primeiro apresentador de hoje. Por favor, Gustavo, pode começar. Boa noite a todos. Obrigado, Rafa, pelo convite. Um prazer estar aqui, na presença desses colegas tão queridos aqui, Marcelo, Paulinha, Léo, da B3. Vamos tentar passar um pouquinho, né, da nossa experiência aí que a gente vem acumulando nesses últimos anos, na realização de assembleias, e também ficar à disposição para responder as perguntas no final, né? Eu vou começar por aqui já sem muitas delongas, falando um pouquinho de documentação, né? Documentos preparatórios para a Assembleia. Lembrando que hoje a gente está falando só de preparação de Assembleia, nos outros 2 dias a gente vai ter outras pautas mais vinculadas à realização da Assembleia e cenários que se desenrolam no contexto da Assembleia. Bom, acho que o primeiro documento é um documento que muita gente esquece, ou que às vezes não liga muito, ou passa despercebido, que é um aviso aos acionistas anual com a data esperada da realização da Assembleia. Esse documento ele tem que ser subido nos primeiros 15 dias do ano, ou seja, para 2023. Esse prazo já passou. E ele basicamente marca uma data importante, que é a data que conta para fins de referência do prazo de indicação de candidatos por acionistas não controladores e também de inclusão de propostas para fins da pauta da AGO,
que pode até virar uma AGE, né, se atendidos esses requisitos, né? Se esse aviso não for feito, para fins da contagem desses prazos, fica sendo considerada a data como a mesma do ano anterior, dia e mês, né? Então, esse já é o primeiro ponto de atenção. O segundo documento é o edital de convocação. O edital de convocação ele é divulgado junto com a proposta da administração, pelo menos 30 dias antes da AGO, e ele tem que ser publicado também em jornal de grande circulação, jornal utilizado pela companhia, 3 vezes, a primeira publicação no mínimo 21 dias antes da Assembleia. Mudança recente, era o 15, né? Agora aumentou para 21 dias. Então, esse também é um ponto de atenção. Ele tem que informar se a Assembleia vai ser digital ou presencial, ele tem que dar as regras para você se habilitar, né, como acionista, para participar. Outra informação também que eu vejo muitos casos, algumas companhias não têm incluído, apesar da determinação da CVM, é um percentual necessário para requerer o voto múltiplo, em caso de eleição de conselho, que é uma tabela progressiva, né, ou decrescente, conforme o capital social da empresa. Se o estatuto também prever um número mínimo e máximo de conselheiros, tem que ter um item da ordem do dia para definição do número de conselheiros, né, específico, definição de quantidade. E acho que o último toque com relação a esse documento é atentar para o quórum, especialmente em caso se tiver uma GOE e alteração de estatuto, que tem um quórum qualificado de instalação nesse caso. Passando para a proposta da administração, é um documento mais robusto, né? Ele tem ali toda a regra também de habilitação dos acionistas e em termos de conteúdo deliberativo, ele traz toda a parte de destinação dos resultados do ano, né? Existem os anexos próprios, né, para cada uma dessas matérias. Ele inclui toda a discussão de MD&A, né, a discussão dos resultados do ano, e aqui já alertando, na nossa visão, já no novo modelo, né, do formulário de referência, não mais no modelo que figurava até o ano passado. Ele inclui uma série de informações sobre remuneração dos administradores, e aqui eu também faço um alerta em linha aí com as recomendações da CVM, que não só aquelas informações do antigo item 13, né, agora renumerado, mas também a CVM solicita a inclusão de comparações, né, dos valores propostos versus realizados, propostos desse ano contra propostos do ano anterior, alguns cenários que permitem uma melhor decisão do acionista. A indicação também dos administradores, e aí a Paula vai falar um pouquinho mais sobre a governança desse processo de indicação, né? Existem políticas de indicação, políticas de remuneração, comitês em muitas companhias, então essa dinâmica tem que ser seguida também previamente, né? A apresentação da proposta. Também nos casos de eleição, a CVM solicita a inclusão dos cenários de voto, né? Quer dizer, se houver voto múltiplo, se houver o voto em separado, porque pode haver uma diferença de cenários, né? Nessa situação, inclusive uma ordem de preferência aí entre, eventualmente, os candidatos apontados pela administração para a eleição. As informações sobre os próprios candidatos, né, seguindo aquele padrão já conhecido também da CVM, e outros anexos, a depender aí de outras matérias que venham ser incluídas na pauta, né, sempre que a GO também né, a GO / extraordinária, ela traz para si a necessidade do uso do BVD primeiro e o uso também de todos aqueles anexos que estão na resolução 81. Um outro documento são as demonstrações financeiras. Com relação a essas também, algumas regrinhas que vale a pena apontar aqui nesse foro. Quer dizer, primeiro, aquele famigerado comunicado do 133, né, da lei de SA, que se você não publica, né, publica as DF 30 dias antes da Assembleia, você divulga um aviso avisando que elas estão à disposição dos acionistas, faz essa publicação até 5 dias antes da Assembleia, também é permitido,
e num cenário de 100% de aprovação, que é absolutamente improvável, né, numa companhia aberta, essa publicação pode ser feita até o dia anterior da Assembleia, com essa aprovação unânime. E lembrar também das peças que compõem essa demonstração financeira, né? Além das peças propriamente contábeis, lembrar do relatório da administração. O relatório de administração tem conteúdo determinado por regra da CVM. Lembrar do parecer do Conselho Fiscal, parecer do Comitê de Auditoria, se houver. E acho que o último documento, já passando a bola aqui para o Léo, meu colega da B3, que vai falar sobre ele, é o nosso querido BVD, esse instrumento aí que democratizou bastante o acesso às assembleias. Léo, bola contigo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rafael, todo o time da TEM pelo convite aqui para esse evento tão importante. Marcelo, Paulo, também é um prazer dividir aqui o espaço com vocês. E, bom, sobre o boletim de volta à distância, acho que vale a pena a gente sempre pontuar, né? Acho que o Gustavo trouxe aqui o termo democratização, a importância que ele teve na temporada de 2022, né? De adesão de acionistas aqui à votação, né? Mais de 30 mil votos foram processados no ambiente da B3, recebidos através do voto à distância, mais de 3 mil acionistas estrangeiros utilizando esse instrumento, né? Então ele já se demonstrou aí como uma ferramenta importante para compor o quórum das companhias aqui nas assembleias. Então, acho que essa é uma mensagem importante, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui sobre o boletim, né? Ele vai acabar refletindo muito dos documentos que o Gustavo já trouxe aqui, né? Principalmente a proposta, os itens que serão deliberados na Assembleia, mas acho que um ponto importante para a gente atentar desde já, que eu gosto sempre de lembrar, é sobre o acesso ao sistema da B3, né? A gente utiliza o Sicorp para poder cadastrar os boletins de voto à distância, né? Então, a companhia, seja áreas de relações com investidores ou jurídico, que cadastra esse boletim de voto à distância no Sicorp, o sistema da B3, é importante que estejam com acesso atualizado e o quanto antes isso for feito, é uma tranquilidade, uma preocupação a menos aí para a companhia, dado que a Assembleia é composta de tantas variáveis e de tantas tarefas que precisam ser cascateadas, né? Então, o acesso ele é bastante simples e a gente simplificou. Eu vou trazer algumas novidades, guardei algumas novidades para trazer aqui no evento, eu vou pontuá-las. Acho que a primeira delas é sobre o cadastro. Então, ele continua sendo feito através do e-mail cadastro@b3.com.br. Tá? Através desse canal é possível enviar os e-mails e as pessoas que precisam ter acesso à plataforma nas companhias. Então, é importante se atentar de pessoas que eventualmente tenham saído do time, que não deveriam mais ter acesso ao sistema representando a companhia, mas também de novas pessoas que deverão ter acesso. Mas a novidade é que antes, né, até a temporada do ano passado, havia 2 perfis de acesso, né, o de cadastro e o de aprovação. E a gente sempre defende muito essa divisão de papéis por uma segurança da companhia, né, de que você verifique ou revise o boletim antes de que ele vá para o mercado, porque uma vez aprovado, o boletim é distribuído para todo o mercado, custodiantes e investidores, então é uma etapa importante e crucial aqui da divulgação do boletim de voto à distância, mas em alguns momentos, em algumas situações, era complexa essa divisão de papéis dentro da empresa, né? Que só uma pessoa cadastre e que uma pessoa diferente aprove, né? Então, a gente possibilitou que a mesma pessoa agora possa fazer os 2 papéis, então, se eventualmente só uma pessoa tiver acesso a esse sistema na companhia, ela vai ser capaz de cadastrar e também aprovar o boletim de voto à distância. De novo, não é o que a gente recomenda de melhores práticas, o ideal é que tenha uma divisão de papéis para cumprir esse rito de revisão, de aprovação, de fato, do boletim de voto à distância, antes que ele vá para o mercado, mas para tentar facilitar o dia a dia das companhias, aqui a gente possibilitou a unificação desses papéis em uma só pessoa, tá? Então, aqui tentando muito apoiá-los aqui nesse processo, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui importante. O quanto antes, verifiquem, por favor, quem são as pessoas na sua empresa que têm acesso ao sistema, quem deveria ter, e a gente está aqui à disposição para poder ajudá-los aqui no cadastro das novas pessoas, tá? E também algumas novidades que eu acho que vale a pena a gente pontuar, né? A gente tem um time grande aqui dentro da B3
trabalhando, né? O Vitor Barbieri, Isadora, enfim, que eventualmente vocês já tenham contato aqui algumas vezes no dia a dia, no apoio, e a gente está super à disposição se tiverem alguma dúvida ou problema aqui no cadastro de um boletim de voto à distância. Todo o time de relacionamento da B3, eu, Bárbara, Bruno, Fernando, estamos aqui à disposição para ajudá-los. Mas vale a pena a gente pontuar. Primeiro, na temporada do ano passado, a gente teve alguns itens importantes que foram entregues, né? Primeiro que foi do cenário de votos múltiplos, né? A gente tem um novo mecanismo que permite a divisão igualitária entre alguns dos candidatos selecionados, foi um avanço importante que foi bastante utilizado também. Um ponto que acabou sendo incluído, essa previsão em alguns estatutos de companhia, que é a eleição, o poder da Assembleia de eleger o presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração. A gente também colocou isso no ano passado, essa previsão no boletim de voto à distância, e também traduzimos para o inglês algumas deliberações ali de cunho obrigatório, mandatório, que já vêm automaticamente traduzidas. Então, essas foram algumas melhorias que a gente entregou no ano passado, né? E ouvindo aqui várias de vocês, companhias, e também dos assessores jurídicos, o que a gente poderia trazer para esse ano, a gente também está trazendo algumas melhorias aqui para o sistema de BVD. A primeira delas, que é uma melhoria super trivial, pode parecer que é só de experiência do usuário, mas que acaba sendo super importante, que é de reordenar as deliberações, então facilitar essa reordenação de um modo mais visual e simples. Então, que deliberação vai ser 1, 2 ou 3, não é aquela que você cadastra, mas sim aquela que você seleciona a ordem e reordena de forma bastante simples. Então, a gente está melhorando isso no sistema, espero que seja um avanço importante aí para simplificar também esse cadastro do boletim de voto à distância. O reset de senha também, né, agora ele pode ser feito automaticamente, então durante o cadastro ali, no acesso ao sistema, esqueceu a senha, vai ter um esqueci minha senha, um formulário mais simples e mais moderno também, para a gente facilitar também essa reconfiguração de senha, caso... A gente sabe, né, é um sistema de uso eventual uma vez ao ano, então esquecer a senha aqui é comum, não quero ficar também utilizando da memória de vocês. Então, essa senha vai ser muito mais fácil também de reiniciá-la, também a gente conseguiu esse avanço aqui no sistema. O mapa de votação também, aqui, algumas companhias tiveram problema, se alguma delas estiver conectada aqui, tiveram problema no ano passado, quando havia o cenário de voto múltiplo com a eleição de mais de uma chapa, né? Um cenário super complexo. O boletim de voto à distância, o boletim, na verdade, não, o mapa de voto à distância, ele vinha com uma duplicação de informação e pouco fiel ali ao que deveria representar. A gente melhorou também esse mapa de votação, então ele deve chegar na companhia já, de fato, consolidando ali os votos do voto múltiplo, que também foi um avanço aqui que a gente considerou importante para trazer para vocês. Uma outra questão que é da eleição em separado, né? A gente tinha ali uma deliberação para ordinaristas que trazia um texto de preferenciais, e para várias companhias isso não fazia sentido, né? Já existia uma deliberação só para ordinaristas, mas deixou isso mais claro como uma nomenclatura para eleição em separado para companhias que só têm ações ordinárias e que não têm ações preferenciais emitidas ou em circulação. O texto ele é mais simples e não inclui um dos itens. Tá? E, por último, é uma melhoria que não é para as companhias, ela é para o escriturador, mas que indiretamente vai acessar as companhias, que é a informação do saldo ininterrupto, né? O tão falado saldo ininterrupto. A B3 agora ela vai disponibilizar para o escriturador, o banco escriturador, qual é o menor saldo ininterrupto, o saldo mínimo ininterrupto de todos os acionistas. Então, o escriturador ele vai conseguir, com o clique de um botão, extrair essa informação, tá? Então, ela não vai vir consolidada no mapa de votação, então você não vai ter ali, naquela deliberação específica que precisa de um saldo ininterrupto, qual é o saldo daquele acionista, vai ser um relatório apartado, mas que a gente imagina que vai ter essa informação de forma mais simples e que pode ajudá-los também. Aqui, provavelmente, vai bastar levantar a mão, pedir para o escriturador esse saldo ininterrupto, e ele deveria ter isso a um clique de distância, tá? Também aqui, acho que vai ser um avanço bastante importante, tá? E é isso, acho que estou aqui para eventuais dúvidas em relação ao boletim de voto à distância, mas essas melhorias aqui, acho que era importante a gente pontuar. Obrigado, pessoal. Primeira mão aqui no evento, né, Léo? Falar dessa melhoria aí do 90 dias, que eu acho sensacional. Parabéns aí. Bom, pessoal, vou pegar aqui a minha parte. Primeiro,
Antes de agradecer a participação no evento, queria agradecer ao Leonardo pelas mudanças que ele disse aqui no evento, que eu acho que às vezes parece uma coisa pequena, mas gera uma enorme dor de cabeça a gente ter a questão do saldo ininterrupto, a questão das senhas do Cicorp, e aí eu vou, na minha parte aqui, tentar falar de questões mais práticas, e parece uma questão pequena, mas a companhia falando para a gente gente faz aqui o input do boletim, o boletim já está pronto, e chega no dia do input do boletim e fala, uma das senhas é do fulano de tal que está de férias, que saiu da companhia, tem que entrar em contato com a bolsa, pedir para revalidar a senha, e aí, enfim, eu acho que é um erro prático bem comum, que a gente busca tentar evitar, mas que, assim, já cai aqui dentro do meu tema, né, que é a parte de treinamento e questões práticas para o evento. Mas obrigado aí, muito legal estar com vocês, estar com o pessoal que está falando no evento, um evento muito bacana, organizado aí pela Team Meetings. Bem, vou começar falando sobre o modo de realização da assembleia, né? Acho que assim, existe aquela coisa do vamos fazer a assembleia híbrida, vamos fazer a assembleia digital, né? Acho que hoje em dia as pessoas têm pouca gente continua fazendo assembleia só física, a gente tem exemplos disso, mas eu acho que hoje todo mundo migrou para um sistema de assembleia digital ou um sistema de assembleia híbrida. Particularmente, e aí uma opinião minha, acho que assim, a companhia tem que fazer do jeito que ela entenda que funciona melhor para ela, tá? E às vezes existem motivos relevantes para que ela opte por fazer a híbrida. Mas a assembleia digital tende a ser muito melhor do que a híbrida por alguns fatores. Quando você faz a assembleia híbrida, você tem um aumento na dificuldade de credenciamento, porque você tem que ter a credenciamento de quem está chegando lá, compatibilizado com o credenciamento de quem está na via eletrônica, né, na via digital. Você tem um problema e assim, uma questão de entendimento do que está acontecendo na Assembleia, porque você tem gente que pode pedir a palavra na Assembleia física e tem que estar claro para todo mundo o que está acontecendo. Então, tem uma questão de áudio, de operacionalização e compreensão de todo mundo do que está acontecendo, que é prejudicado quando você tem uma assembleia híbrida, especialmente quando você tem a participação de alguém que quer falar e quando é híbrida, quem quer participar vai à assembleia. Então, a verdade é que se você faz uma assembleia híbrida e tem um minoritário que vai querer pedir um esclarecimento ou tem alguma questão polêmica na assembleia, ele vai falar na assembleia física e muitas vezes a gente vê que isso prejudica a compreensão do que está acontecendo no ambiente digital e a gente tem que ter ali algum tipo de intérprete para ir explicando o que está acontecendo. E tem também, por último, a questão da própria contabilização dos votos da Assembleia híbrida versus a Assembleia digital. Ainda mais hoje em dia, que os mecanismos de Assembleia digital estão muito ágeis, né? Você vota, em parte deles, você vota no próprio sistema, então a operação vai acontecendo ali de um jeito muito prático, e quando você tem que compatibilizar isso com os votos de pessoas que vão pedir a palavra na Assembleia Física, isso também atravanca o decorrer da Assembleia. Então, assim, para dar uma resposta aqui, minha opinião eu prefiro a Assembleia Digital, mas eu acho que tem que partir da companhia, assim, às vezes você vê a companhia pensando na híbrida porque quer ter lá o advogado, o auditor, quer ter lá as pessoas que precisam estar, quer se juntar fisicamente para ter a segurança, mas você pode fazer muito bem isso num ambiente digital. Então, dá para fazer isso, dá para se juntar fisicamente, mas fazer a assembleia toda de forma digital. Bem, indo para os aspectos aqui práticos, né? Eu acho que questões que a gente está acostumado aqui a ver, e eu acho que pontos que a gente deve ter atenção para não ter problema. Para começar, é muito importante ter um treinamento da assembleia, tá? Então, acho que muitos erros que a gente vê de vez em quando acontecendo, ou fica sabendo de assembleias que tiveram alguns erros, assim, não adianta a gente fazer o trabalho jurídico perfeito, a proposta está perfeita, todos os documentos estarem perfeitos, e chega na hora da assembleia, a gente bate cabeça com algum ponto, ou a assembleia demora muito. Claro que existem assembleias que são
complexas por natureza, mas assim, demorar na Assembleia, às vezes, joga todo o trabalho no lixo, porque aí sai o membro do conselho que estava lá na Assembleia, faz um comentário de que demorou muito, por que demorou tanto, e você joga o trabalho de todo mundo que estava ali no lixo, né? Porque a percepção é de que foi ruim. Então, acho que a parte do treinamento da Assembleia, ela tem uma função prática de deixar a Assembleia ágil, mas ela também tem uma função jurídica de estratégia, porque na hora que a gente vai simular a Assembleia, surgem discussões, surgem alternativas de cenários em que às vezes a gente já tem que alinhar com a plataforma uma pergunta que vai ficar escondida para se alguém levantar. Então, acho que assim, o treinamento, inclusive envolvendo o membro, que às vezes é o membro do conselho da administração que não participou do treinamento, mas que na hora que ele dá a Assembleia, dá um roteiro para ele com uma parte para ele ler, e ali ele se embola porque não participou do treinamento. Então, acho que o primeiro ponto é fazer uma simulação da Assembleia, uma simulação prática da Assembleia para você passar pelos pontos e ter as discussões que você precisa ter, porque sempre é útil, sempre surge coisa muito útil. Nesse treinamento, tratar das situações possíveis, né? Eleições, CA, CF, tipos de questionamentos, perguntas que deveriam ficar quando você está usando plataforma, perguntas que você já deve deixar invisíveis para cenários que talvez surjam, se alguém indicar um membro, se alguém indicar pedir um sistema de votação, enfim, se você tiver algum cenário não previsto, alinhamento em relação a próprio prosseguimento da Assembleia, terminando a Assembleia, quem projeta vai ler o corpo da Assembleia ou vai só passar na tela? Acho que são pequenas coisas que são bem úteis, né? Verificar junto ao time quem tem as senhas do Cicorp, aí a gente já ficou sabendo que a senha do Cicorp agora vai ser única, e especialmente passar pelo BVD, porque o edital de convocação vem com uma convocação que é muito mais sintética do que a que você vai precisar abrir nas perguntas para colocar tanto no sistema do prestador de serviço quanto para colocar no BVD. Então, assim, ali no seu edital você tem 4 matérias, né? 3, 4 matérias, mas na prática você vai ter a eleição do membro do conselho de administração, você vai ter que primeiro, às vezes você tem a eleição do presidente, já é uma matéria que vai ter que estar lá isolada. Você tem que definir o número de membros quando o seu estatuto tem um range de membros, você tem que ter uma deliberação para definir qual vai ser o tamanho do seu conselho de administração. Então, assim, a deliberação, que é a eleição do conselho de administração, já se desdobra em 3, pelo menos, quando você tem a eleição do presidente. Então, eu acho que esse tipo de coisa, quando você vai jogar o seu edital de convocação para dentro do BVD, e naturalmente para dentro do sistema do prestador de serviço, você tem uma expansão aí considerável das matérias, que é diferente do que está no seu edital de convocação, que é diferente daquilo que você passou pela sua RCA. E é um preparo importante você passar por essa abertura. Uma questão relacionada a essa, que é importante, é a definição no âmbito do Conselho de Administração, se você vai fazer uma eleição por chapa ou se você vai fazer uma eleição individual, e como você vai tratar a indicação feita por um minoritário. Então, assim, existe uma recomendação da CVM no ofício circular de que, se você está fazendo por chapa e há uma indicação de um membro, que você quebre a chapa e faça individual para incluir um membro, o membro indicado pelo minoritário. Essa é uma recomendação. Existe uma decisão do colegiado, onde o colegiado fala que a CVM não pode impor isso. Então, assim, é uma recomendação, mas a gente sabe que existem situações práticas onde a companhia vai insistir no regime de chapa, e eu acho que é o tipo de discussão estratégica que está associada a você ter essa preparação para a Assembleia, essa preparação prática, que é como eu vou agir com a indicação de um membro, eu vou abrir a minha chapa, não vou abrir a minha chapa, eu vou exigir que ele reapresente a chapa da administração trocando um nome. Acho que a gente tem aí vários cenários que podem ser discutidos e que são cenários estratégicos importantes. Do ponto de vista de cronograma,
né? Acho que é importante também ter todas aquelas datas de recebimento do mapa do escriturador. A gente recebe no D-2 ali o mapa do escriturador, tem que disponibilizar na CVM, recebe no D-1 o mapa consolidado do BVD, recebe no D0, no D0 tem que subir na CVM a ata ou o sumário. A maior parte das companhias sobe a ata toda, mas você tem a opção de subir o sumário e subir a ata completa 7 dias depois. Os prazos pós-assembleia, né? Quer dizer, o trabalho não acaba só com a assembleia, e esse tem sido um ponto que a gente tem visto bastante até pela atuação da CVM no pós-assembleia, né? Duas coisas acontecendo. A companhia que pós-assembleia acha que todos os problemas acabaram e esquece dos mapas que tem que ir ali pós-assembleia, né? Você tem prazo para subir o mapa final analítico, para atualizar o formulário de referência naquilo que foi alterado no âmbito da própria assembleia. E especialmente, eu acho que esse é um detalhe importante e talvez a gente tenha visto alguns erros, no pós-assembleia, na hora de subir no campo do Empresas.net, que a pessoa sobe no campo errado e recebe um ofício da CVM, da Bolsa, chamando a atenção de que você não apresentou o documento, e aí, quer dizer, tudo foi feito da forma correta, mas por conta de subir no Empresas.net, então acho que vale o cuidado aí ao longo de todo o processo, mas especialmente no pós-assembleia, quando todo mundo relaxa, de subir no Empresas.net no campo correto, porque a CVM enxerga isso como não ter subido. E aí ela oficia, você tem que recorrer, explicando o que aconteceu, enfim. É algo que é um erro que às vezes acontece. Questões importantes também em termos de treinamento e estar ali no radar para a gente não esquecer no âmbito da Assembleia, né? A questão de deliberar a independência dos membros que são independentes, né? Então, o regulamento do novo mercado ele fala, ó, independência você tem que deliberar em Assembleia. Então, é importante ou você deliberar ou você ter um texto que cubra essa obrigação. E aí a regulamentação fala em você ter a declaração do próprio membro e ter uma manifestação do Conselho de Administração sobre essa independência. Acho que é um ponto que às vezes foge do radar do ponto de vista prático. O alinhamento com o escriturador em relação ao envio das bases, né? Acho que um dos grandes problemas era a questão do ininterrupto quando você tem o voto em separado, mas eu acho que também, e esse é um tema que sempre dá discussão, e eu não vou abrir essa caixa de Pandora aqui, que é qual a data base que a gente usa, como é que funciona o extrato, assim, para resumir bastante, eu acho que esse é um tema que a gente pode até falar aí no prazo em que a gente for responder pergunta, mas assim, tentando sumarizar aqui, e algumas coisas são opinião minha, tá? Extrato da pessoa que vai à Assembleia, eu considero o extrato, eu considero o que está na base. Se você considerar o que está no extrato e não considerar a base, você corre o risco de ter um número de votos diferente do seu capital social, em tese. Então, assim, se você pega a sua base ali do dia da Assembleia, aparece um sujeito com extrato num valor diferente, você não sabe quem da sua base transferiu para ele, teoricamente. Quer dizer, o argumento aqui é teórico, né, para poder solucionar, que se eu considerar o valor que está no extrato, eu tô considerando errado alguém na minha base. Então, teoricamente, se todo mundo estivesse na Assembleia e votasse, eu posso chegar ao extremo de estar votando a pessoa que vendeu as ações para quem está com o extrato. Então, assim, o extrato para comprovação de titularidade, ele é válido, ele é pedido, ele é demonstrado, ok. Mas eu acho que, assim, a companhia tem que ter um critério coerente de base. Então, assim, a gente vê companhia que usa a base do dia, companhia que usa a base do dia anterior. O importante é você ser coerente, tá? E essa discussão que eu estou falando é uma discussão que você vai ter também no mapa do escriturador, né? Porque o mapa do escriturador você recebe ali no menos 48 horas da Assembleia, ele é o mapa que indica o número de votos com base no que o escriturador estava vendo no D-, né, no D-48.
que é diferente da votação no dia da Assembleia que você vai considerar. Então, para dar um exemplo teórico aqui, você tem um acionista que tinha uma ação no dia em que eu tirei a fotografia do BVD, ele votou favoravelmente por uma ação. Se eu uso no dia da minha Assembleia a database da Assembleia, e ele tem 10 ações, eu estou considerando o voto favorável dele, que ele deu em 1, para 10. Então, existe sim, e eu acho que a gente tem esse tipo de discussão. A gente tem essa discussão, por exemplo, na atualização do BVD, eu mudo a base do que veio do escriturador em relação ao que eu recebi direto na companhia, ou eu só acrescento os votos daquela base? Porque assim, aqui a gente tem, eu não tenho, o pessoal vai brigar comigo aqui porque eu não tenho tempo para falar disso, mas acho que tem uma série de desdobramentos aqui que são desdobramentos práticos, mas alguns são estratégicos. Acho que a gente tem um valor estratégico aqui a depender da situação em que a companhia está. E aí, para passar para alguns outros pontos importantes aqui e que caem em erros comuns das companhias, necessidade de retenção de duas coisas em relação à distribuição de dividendos, né? Primeiro, distribuição de dividendos tem que lembrar do formulário de proventos da Bolsa, né? É um detalhe ali, mas a gente de vez em quando vê companhias que fizeram IPO há pouco tempo, não tinham nunca tido lucro, aí tem um lucro pela primeira vez, não conhece o procedimento, mas tem um formulário de proventos que tem que ser preenchido através do sistema, e é importante que isso esteja alinhado entre o RI da companhia e a Bolsa, para que você não tenha um problema prático. Em relação à dividendo, à destinação do resultado ainda, e aí um pouquinho antes, né, na hora de elaboração da proposta, discutir bem as questões de retenção, né? Então, às vezes a companhia está ali, passa essa parte da proposta de administração para uma área interna que vai falar da retenção e assim, tem que ter cuidado para olhar se essa retenção está fazendo sentido, se essa retenção está baseada no orçamento de capital, se essa retenção está baseada numa reserva estatutária, se essa retenção está baseada numa hipótese excepcional, onde a companhia entende que ela não tem como distribuir aqueles dividendos ali, e cada uma dessas alternativas você vai ter desdobramentos e precisa estar bem claro isso. A gente vê por aí precedentes de companhias que fazem retenção e isso é mal explicado. Então, é um ponto que é importante, é um ponto que precisa ter atenção. Acho que o último ponto prático aqui, mas eu acho que a Paula vai falar mais, para algumas companhias que tem um capital muito disperso, não tem acionistas de referência, onde você tem ali onde se fiar para conseguir a aprovação das matérias, especialmente a aprovação da remuneração da administração. A gente tem visto cada vez mais a influência que esses prestadores de serviço americanos de proxy, né, ISS, Glass Lewis, eles têm lá as próprias orientações, eu não vou entrar nisso aqui, mas por conta dessas orientações deles, às vezes você vê uma orientação de voto negativo numa mudança de remuneração ou numa composição de conselho de administração, e isso impacta para as companhias que têm dificuldade de aprovação dessas matérias. Então, acho que é um aspecto para estar atento, vou deixar para a Paula falar disso, mas é um aspecto que a gente está começando a ver cada vez mais, e eu acho que vai ver cada vez mais na medida em que você tiver companhias mais pulverizadas, a preocupação com o voto que vem da base de estrangeiros. Até porque a base de estrangeiros, e essa é uma crítica que a gente fazia já ao BVD, a base de estrangeiros tem por política marcar sim para várias coisas que eles acham que é boa governança, e você vem com pedidos de instalação do Conselho Fiscal, você vem para a Assembleia com pedido de voto múltiplo às vezes, simplesmente porque o estrangeiro, e a gente já viu na prática diversas vezes de entrar em contato com o estrangeiro quando veio o BVD e ele não está entendendo nada do que é aquilo, e a gente explicar e a pessoa falar, eu não tinha ideia, e mandar o BVD de forma diferente, tá? Então, assim, a verdade é que o estrangeiro não entende muitas vezes como várias das coisas do BVD funcionam e ele tem por default marcar achando que é boa governança. Isso gera um problema prático ali, uma questão desnecessária. Então, em relação ao voto múltiplo, por exemplo,
a marcação do voto múltiplo, onde você joga todo o número de votos equalitariamente entre todos os candidatos, e a gente via que, na verdade, isso acabava facilitando o acionista que estava na Assembleia a eleger mais. Assim, o voto, é o voto múltiplo às avessas, é o voto múltiplo sem poder nenhum, porque como você não consolidava num membro, acabava dando a chance de um acionista com um percentual pequeno que estivesse presente na Assembleia coordenar votos para conseguir eleger um membro. É a antigovernança, mas a gente viu isso acontecer bastante. Bem, não vou me alongar aqui, que eu estou tomando todo o tempo, vou deixar para a parte das perguntas, mas eu acho que de últimos pontos aqui, só para pincelar, acho que alguns que o Gustavo falou. O Gustavo falou do edital e da demonstração financeira, lembrar que tem companhia que tem valor inferior tem receita bruta inferior a 500 milhões, e essas companhias podem, pela resolução 166, subir os documentos no Empresas.net, elas não precisam fazer as publicações. Acho que é um ponto que às vezes está fora do radar de algumas companhias pequenas ou que fizeram IPO há pouco tempo. O quórum de instalação para a mudança de estatuto que o Gustavo falou, mas também quando você tem a AGE, está atento, claro, àquelas matérias onde você tem quórum qualificado, especialmente envolvendo reorganização societária, onde você precisa ter um quórum qualificado de votação na Assembleia. Acho que eu passei por tudo. Obrigado, vou passar a palavra para a Paula. Bom, oi, pessoal. Boa noite. Obrigada, Rafa. Obrigada, Tenmires. Peço desculpa pela minha voz. Estou recém-saída de um Covid. Mas, enfim, obrigada a todos pela presença. É um prazer estar aqui com o Léo, com o Torinho e com o Rugani também. Vou falar muito rapidamente sobre um aspecto que todo mundo fala, mas no dia a dia mesmo, na vida como ela ela está se tornando agora um pouco mais importante, né? Eu acho que os preparativos envolvendo os diversos agentes de governança vêm amadurecendo bastante. Enquanto que antigamente você tinha lá ata de RCA, eu tenho conselho fiscal, faz aqui o parecer do conselho fiscal, ata do conselho fiscal, beleza, vamos lá, edital, convoca a assembleia. Antigamente era um pouco assim. Depois, óbvio, você tinha a proposta, o edital, depois você tinha a assembleia lá na frente, a ata, alguns preparos. Mas hoje em dia, hoje em dia existe um verdadeiro ecossistema dentro de cada uma das partes da pauta da assembleia, né? E eu vou destacar aqui, muito rapidamente, 4 que eu acho que são bem importantes. Primeiro, com relação à demonstração financeira, né, que traz para a gente aqui o Comitê de Auditoria e a parte do Conselho Fiscal. A gente tem, pelo menos ali nas companhias do Novo Mercado, agora a obrigatoriedade do Comitê de Auditoria, e aí você vai ter também a parte de ata, explicar a parte de relatório detalhado, relatório resumido. Olha, você também vai ter que vai ter que ter um membro presente na Assembleia, enfim. E como COAUD, ele é extremamente responsável pela integridade, pela qualidade das demonstrações financeiras. Não preciso nem dizer que com o efeito, né, do evento Americanas, fez com que praticamente todos os advogados que ainda não conheciam os comitês de auditoria das companhias que atende passou a conhecer e agora tem se tornado bastante usual alguns calls, algumas reuniões do comitê de auditoria para entender melhor esse papel, onde deve atacar, o que deve fazer, né? Muito por conta desse efeito de Americanas. E tem um segundo aqui evento, né? Eu acho que boa parte de vocês já devem ter visto, né? A decisão recente lá do STF sobre coisa julgada em matéria tributária. Saiu um ofício da CVM, né? Acho que foi dia 8 ou por esses dias, com base nessa decisão, para alguns ajustes em demonstração financeira, aquelas que já divulgaram, para reapresentar espontaneamente, né? Porque é uma decisão que vai impactar aí o resultado, né? As DFs de algumas companhias. O segundo, que eu falaria um pouquinho aqui, é óbvio que mexe com a eleição do Conselho de Administração, a deliberação sobre independência e aderência à política de indicação, né? E aqui, essa parte sobre independência, que estava muito focada em Novo Mercado, agora lá com a Resolução 68 e com os ajustes da lei, você acabou tendo isso para
para um rol de companhias muito maior, né? Que aí não me lembro mais se foi o Rugani, se foi o Torinho que falou sobre a parte da declaração da independência, a deliberação em conselho sobre a independência, depois a deliberação em assembleia também sobre a independência, é uma coisa que vai acabar atingindo um rol de companhias aí muito maior, e quem aqui também não se deparou em alguns calls, e eu tenho recebido cada vez mais já os nomes assim, Paulo, quero que você dê uma olhada aqui na independência, está aqui o currículo, está aqui a biografia da pessoa, o que ela faz ou deixa de fazer, para a gente avaliar, ajudar o comitê de gente, que também é um outro agente que entra aqui, a avaliar se o candidato é realmente independente ou não. Um terceiro aspecto aqui, a parte de remuneração, e ela traz aqui um quarto aspecto da avaliação também, mas a remuneração, né, aquela discussão para encaixar na proposta de administração, e entra aí também muitas vezes comitê de gente, RH, além dele enlouquecer com o item antigo 13, agora o 8, para a Assembleia, ele vai ajudar aqui também, né, bastante a gente a ter as discussões sobre a remuneração global da administração, que também segue ali as políticas de remunerações. Você vê aqui, então, todo um cenário trazendo políticas, né, que assim, não são exatamente uma novidade, mas cada vez mais sendo executadas de fato, e também alguns comitês tomando aí um papel importante, não mais um papel secundário, né? Comitê de auditoria, comitê de gente, comitê de RH. E o último pontinho, que é a avaliação, ela vem muito atrelada a essa parte de remuneração, principalmente as do novo mercado, que agora são obrigadas a fazer a avaliação uma vez no mandato do conselho, dos comitês e da sua diretoria. Cada vez mais vem a discussão de em que momento desse mandato a gente vai fazer essa avaliação e quais os instrumentos dessa avaliação, né? Seja aquele questionário para autoavaliação do grupo, autoavaliação do membro, avaliação de outras pessoas, ou avaliação feita por terceiros, mas, enfim, é um assunto que veio para a pauta do preparo para a Assembleia, né? E aí, um segundo ponto, que a gente combinou aqui para eu falar um pouquinho, o Torinho já trouxe, mas vale sempre a pena falar, a presença das proxies internacionais, né? A ISS e Glass Lewis, que são as que cobrem Brasil. São muito focadas na eleição, né? Principalmente de conselho de administração e remuneração, né? São os dois grandes itens que elas tratam. Não sei aqui se todos conhecem a Morro Sodali, que é uma empresa que ela resume o guidance da ISS Glass Lewis, ela resume inclusive para o Brasil e solta, né, esses papers. O desse ano ela já soltou em janeiro. E o que eles trouxeram aqui? E o papel deles tem sido relevante, como o Torinho bem falou, naquelas companhias de capital pulverizado, mas mesmo aquelas de controle definido, cada vez mais estão se preocupando com a postura, com o posicionamento adotado pela ISS Glass Lewis, porque eles sabem que alguns institucionais estrangeiros vão seguir as recomendações, né? E por onde eles pegam, geralmente? Na parte de independência, sem dúvida, né? Eles se preocupam muito com o máximo de número de independentes, e eles têm lógico que isso é a regra, eles tratam na exceção, eles tratam no caso a caso. Eles gostam muito que as empresas de novo mercado em nível 2 tenham pelo menos 50% de independência. E eles colocam 2/3 ou 2, pelo menos nas de nível 1 em mercado tradicional. Né? Isso não é uma exigência regulatória, de novo, mas é o que as proxies gostam e esperam ver, e quando não vem, desde que forma explicada, ela não solta lá uma recomendação para against. Agora, se ela vê uma coisa que só tem os independentes obrigatórios, né? Agora obrigatório ou pelo regulamento ou pela lei, e não vê nada do que ela sente de extra por esse nível de governança elevado, ela vai lá e recomenda a rejeição, sem dúvida, né? Remuneração também não tem muito segredo, que esse é um dos grandes itens que eles olham, e quando você tem uma alteração muito grande de um ano para o outro, tem que ficar muito bem explicado, né? Quando você tem aquela parte da variável, o EBITDA, assim, o EBITDA disparou. A companhia foi muito bem. Está muito claro no seu formulário de referência que você usa o EBITDA na variável para
para aquele grupo. É lógico que você vai ter isso como reflexo na remuneração, e dependendo ali de regime de caixa, competência, de em que momento ele recebe essa variável, essa remuneração suba bastante. Isso pode acontecer? Pode. Isso tem explicação? Tem. E isso eles costumam aceitar. O que eles não costumam aceitar é uma mudança muito radical de remuneração de um ano para o outro, sem uma grande explicação, sem uma abertura de informação que se justifique, né? E assim, as comunicações com a SS Glass Lewis, algumas companhias ficam, mesmo as de controle definido, às vezes ficam chateadas que vem uma recomendação contra, elas também não gostam muito da eleição por chapa, elas gostam das individuais, que você consegue individualizar bem a votação, e ficam chateadas. Falam, não, vamos conversar agora com a SS Glass Lewis. A SS Glass Lewis, elas recebem as companhias, elas conversam com as companhias, lá por volta de setembro, outubro, novembro, virou o ano, janeiro, já fica bastante inviável. Na época de assembleias, primeiro porque eles não têm tempo, segundo porque eles se sentem um pouco no corner, né? um pouco pressionados para entender alguns posicionamentos, e não vai ser nesse momento que eles vão se posicionar diferente. Então, aquelas companhias de capital pulverizado, aquelas que se preocupam com a SS Glass Lewis, principalmente para alguma coisa, às vezes não só a AGO, como bem lembrado aqui pelo resto do pessoal, vocês às vezes têm um tema de aprovação de um ILP importante, um novo SOP, um plano de RSU importante para sair agora, um plano de match, ou então uma reestruturação societária, que você precise aí de uma aderência maior dos seus acionistas, de uma adesão maior dos seus acionistas. Tudo isso você consegue, quando você tem a SS Glass Lewis jogando do seu lado, facilita bastante as coisas, né? E, por último, meu último item aqui, falar um pouquinho de documentos para ter ali de representação na Assembleia, nenhuma grande novidade, né? O extrato, o documento de comprovação de poderes, a procuração por menos de um ano, o procurador tem que ser acionista ou administrador da companhia, exceto pelas pessoas jurídicas que podem ser representadas de acordo com o seu estatuto, com o seu contrato social, enfim, nada de novo aqui. E nas assembleias híbridas, como o Torinho bem falou, você vai ter a dificuldade de ter que fazer essa verificação do online e daqueles presenciais, quando você tem totalmente digital, facilita muito a sua vida, porque esses documentos são entregues com 2 dias de antecedência, e quando você contrata meetings, inclusive, eles só vão lá e postam, né, Rafa? Facilita bastante a vida, que é só acessar e olhar e questionar se tiver alguma coisa faltando. Então, acho que da minha parte é isso. E para fazer uma última observação, já concordo com o Torinho, também prefiro as 100% digitais. Treinamento essencial. Eu até contei aqui, eu tenho tanto episódio engraçado dos treinamentos, mas uma que eu achei muito divertida foi quando a TV da sala do conselho pegou fogo no treinamento. Então, assim, os treinamentos são bons, né? Inclusive, tem o pessoal ali do TI e o pessoal dos bombeiros também agora virou, assim, o novo agente dessa minha assembleia foi o pessoal dos bombeiros. Mas, enfim, eu também prefiro a digital. E a assembleia, que é para dar problema, que ela é complicada, porque ela tem ali um tema de alta complexidade, ela vai dar problema no presencial ou no online. Então, não acho que o online vai te trazer problemas adicionais, porque eu acho que a gente já superou boa parte deles, né? É isso. Perfeito. Agora eu vou chamar o Gustavo para fechar o painel. Bons pontos da Paulinha aí, são vários casos interessantes mesmo, que acontecem às vezes no treinamento, às vezes na real já, né? Bom, eu vou falar rapidamente aqui, estamos estourando o tempo, um pouquinho sobre eleição de conselho de administração e fiscal, mas eu prometo que eu não vou entrar na polêmica da efetiva realização da eleição, porque esse é o tema do dia de amanhã, e eu já tive uns insights que esse tema já vai ser tratado lá e é bastante interessante. Vamos focar aqui em preparação, né? Além de toda essa questão que Paulinha já trouxe da governança, né? Da preparação de seguir toda a governança das políticas de indicação, das políticas de remuneração, dos processos internos e externos. É importante também
fazer um exercício também, puxando um pouco do que o Toninho disse, um exercício de cenários, né? E se acontecer isso, o que eu vou fazer? E se vier um pedido de eleição em separado, um pedido de voto múltiplo, como é que eu vou fazer? Tem, assim, especialmente companhia de controle definido, né? Tem que ter os candidatos de conselho fiscal já pré-selecionados, né? Eu vou entrar, vou falar um pouquinho, vou fazer uma crítica com relação ao BVD, Léo, mas não prometo que eu não vou tocar nada da B3. Essa questão da instalação do conselho fiscal. E, bom, pedido de voto múltiplo, né? Assim, de novo, assim, falando de preparação só, até 48 horas antes da GO, trace cenários, avalie o caso de haver o voto múltiplo, como que os votos vão ser distribuídos, quem você vai priorizar, se você tiver que escolher entre determinados candidatos que são indicados pela administração, né? Você pode ser forçado a deixar alguém de fora. Deixe isso claro, inclusive para o próprio candidato, para não ter uma frustração com um potencial conselheiro que vê sua eleição frustrada, né, em razão de um processo desse. O BVD é de 5% a 10% do capital votante, dependendo de uma escala do capital social. Essa participação ela tem que ser apurada lá na data da Assembleia, então pode ser que alguém tenha pedido e perdeu a participação, vendeu, etc., cai o voto múltiplo. Pode ser também que quem pediu retire, eu já passei por essa situação concreta, houve pedido de voto múltiplo e foi retirado na Assembleia, então a própria CVM falou, olha, se você tem o interesse de participar no voto múltiplo, não confie no pedido do outro, né? Peça você mesmo. Para a eleição em separada, essa notícia da participação ininterrupta é maravilhosa, Léo, fantástico, isso vai ser super útil para a gente, é sempre uma luta, né, a gente apurar isso. Participação ininterrupta no período de 3 meses é um requisito para qualificar o acionista para a eleição em separado. E um lembrete que se houver a eleição em separado, essas ações elas não participam nem de um processo de voto múltiplo, que pode ser simultâneo, não, mas concomitante, né? E não participam da eleição geral também. Lembrando também que se houver votação em separado e voto múltiplo, a lei permite, assegura ao controlador, se houver, né, a maioria do conselho. E isso pode resultar, inclusive, no conselho com uma composição maior, também já enfrentei essa situação, maior do que o previsto no estatuto até, para assegurar o direito de maioria no conselho de administração. Para o conselho fiscal, existe também um percentual mínimo para solicitar a instalação, variável conforme o capital social, e aqui a CVM pensa um pouquinho diferente, a CVM é do entendimento de que, havendo o pedido de instalação, os 10% ao que a lei se refere, basta existir um free float de 10% que os minoritários, em qualquer quantidade, elegem o candidato em separado. Um pouco diferente, portanto, do Conselho de Administração. Atentar na hora de preparar os candidatos, né, e de indicar os candidatos para os impedimentos, né, não pode ser empregado da companhia, não pode ser do grupo econômico, não pode cônjuge, parente, então atentar para isso para não ter surpresa lá na hora. Finalizo aqui com minha única crítica com relação ao BVD, que é a pergunta sobre a instalação do Conselho Fiscal, ela ser imutável. Então, ela é uma pergunta padrão, sim, não, você deseja instalar o Conselho Fiscal? Sim, não, abstenção. E o que eu tenho percebido do ponto de vista prático, e percebi isso também para o voto múltiplo, especialmente na última temporada de assembleias, é que existe um volume muito grande de acionistas que preenche sem entender o que ele está fazendo. Quando ele bota a instalação do Conselho Fiscal, ele não necessariamente tem a real intenção de colocar o Conselho Fiscal, mas muitas vezes é um preenchimento desavisado, né? Não sei se o cara da Asset manda o estagiário preencher, fala assim, não, concorda com tudo, põe sim para tudo. E aí ele vai marcando sim, 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 sim no BVD, e aí isso várias situações em que atinge o percentual mínimo para a instalação do Conselho Fiscal, e a gente se depara com a situação de não ter um candidato indicado. Isso abre oportunidade para um ativismo
duvidoso, né, do acionista que compra uma ação para ir na Assembleia para tentar se eleger no Conselho Fiscal, mas isso é tema para amanhã. Então, acho que minha única crítica com relação ao BVD seria a possibilidade de inverter o sentido da pergunta, né? Porque eu tenho, eu tenho um sentimento forte de que isso mudaria drasticamente o volume de assembleias em que o volume necessário para solicitar a instalação do Conselho Fiscal seria atingido. Acho que com isso a gente termina a parte positiva aqui, vamos para as perguntas, né, Rafa? Perfeito. Pessoal, então a primeira parte do evento foi finalizada, que é o painel de apresentação dos palestrantes. Agora o Q&A vai pegar fogo. Quem não mandou pergunta, só clicar no ícone Q&A, que a gente vai responder aqui ao vivo. Só uma observação, as perguntas que não estão escrito lida ao final dela, a gente vai abrir o áudio. Se alguém mandou uma pergunta e quer que ela seja lida, só mandar agora de novo no Q&A, lida, que a gente vai puxar a sua última pergunta e vai ler. Se não manda nada, a gente sabe que é para abrir seu áudio, tá bom? Passar o vídeo rapidamente, depois a gente vai começar o Q&A. Perfeito, perfeito, pessoal. Então, só começar o Q&A, começa a pular a pergunta aqui. Mas eu vou começar, então, pelo Anderson Iraoka. Vou pedir para o Matheus, da nossa equipe, abrir o áudio do Anderson. Acredito que a pergunta dele já foi respondida inicialmente, mas só para não sei saber se tem algum comentário adicional. Matheus, quando o Anderson estiver aqui com a gente, você me avisa. O Anderson já conectou. Anderson, quando quiser, cara, seu áudio está liberado. Boa noite a todos, obrigado e parabéns pela apresentação. A minha pergunta já foi respondida aí também pelo Marcelo, oportunamente. Obrigado. Mais uma vez, parabéns aí pelo evento. Perfeito, Anderson. Só revisitando, a pergunta do Anderson foi: parabéns pelo evento, considerando a resolução da CVM número 166/2022, empresas com menos de 500 milhões de receita anual bruta não precisam realizar publicações em jornais de grande circulação. Essa resolução também se aplica para o edital de convocação das assembleias? Sim, né, se eu puder complementar, não só para o edital de convocação, mas para toda e qualquer publicação determinada pela lei de SA. A própria lei de SA autoriza esse tratamento especial lá no 294A. Então, vale para DF, vale para ATA e tudo mais. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos agora para uma pergunta da Lilian Moura. Tá? Vou pedir de novo ao nosso operador, na conferência de resultado, que abra o microfone da Lilian, que ela possa fazer a pergunta. Oi, boa noite, pessoal. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a manifestação do Conselho de Administração sobre a independência dos membros indicados. Assim, de qual forma ela seria feita? Seria uma ata de reunião de conselho, onde eles deliberam sobre as declarações enviadas pelos membros, e aí essa ata é mencionada na proposta da administração, ou seria alguma outra forma? Obrigada. Lilian, você pode ter uma frase muito simples deliberando do Conselho sobre a independência do membro, que inclusive fez a declaração de independência também, tá? E aí você, na proposta da administração, põe, uma frase também, algo muito curto, dizendo que o Conselho aprovou a independência desse membro também, e ela vira uma deliberação
na Assembleia. Ao invés de na Assembleia, como antigamente tinham nas companhias do Novo Mercado, só a indicação, né? E os membros X, Y, Z independentes, agora você vai ter uma deliberação sobre a independência deles, mas algo muito simples. Os bons precedentes são todas essas companhias do Novo Mercado ano passado que fizeram, todas elas têm um precedente, mas assim, algo para ser muito curto, não é para ser trabalhoso, não. É muito mais trabalhoso o processo em si, né? Essa parte do comitê de gente que pega ali a política de indicação e vai analisar o currículo de cada um, a biografia de cada um, para determinar se eles são independentes ou não, porque esse pessoal do comitê é quem dá o suporte, né? Quem ajuda o conselho de administração na decisão, além de, claro, a própria declaração da pessoa, né? Perfeito, pessoal. Agora eu vou chamar a Cláudia Sarti. Ela até pediu para eu ler a pergunta, mas eu fiquei um pouco confuso aqui, tem bastante informação. Então, vou pedir aí para o operador abrir o áudio da Cláudia, parceira nossa também, para poder explicar um pouco melhor. Oi, posso falar já? Pode sim, estamos te ouvindo. Tá bom. A minha dúvida é que eu achei interessante essa discussão aí sobre as bases de acionistas, que são, para mim, é uma coisa bem complexa, porque o escriturador manda 2 dias antes da Assembleia uma base de acionistas, dizendo lá que os minoritários têm 10%, 15% de votos para pedir a instalação ou a eleição em separado, por exemplo. Aí você chega no dia da Assembleia, você vai fazer aquela checagem dos 3 meses ininterruptos e você constata que não é verdade, aquele número não chega àquilo, porque nem todos aqueles acionistas tinham os 3 meses ininterruptos. Então, o acionista ficou com aquela expectativa de que, olha, vamos conseguir, mas chegou na hora e não conseguiu, né? Então, essa situação cria uma dificuldade, eu acho que uma situação ruim para os acionistas, para a companhia, e no fim acaba dando muita confusão. Aí eu queria um comentário de vocês sobre essa discrepância das bases de acionistas, né, que eu acho que causa muita confusão. Causa mesmo. Causa mesmo, e eu vou deixar aqui também o Torinho. Torinho que levantou falou assim, não vou me estender, mas agora vai ter que se estender, Torinho. A Paula já falou que vai responder. É complicado mesmo e é natural que seja assim, né? É natural que quando eles peçam ali a eleição em separado, geralmente o candidato ele vem com uma certa antecedência, né? A eleição em separado do Conselho de Administração ele pode ser ali na hora, ao contrário do múltiplo, que tem que ser pedido 48 horas antes, mas o que acontece na prática, muitas vezes, é que esse indicado do minoritário, ele aparece antes para a eleição em separado, né? E, de fato, existe uma confusão, sim, nessa parte de comprovação de poderes, e o que está na lei é muito claro que tem que comprovar, a participação ininterrupta, que está muito claro na lei é que ele tem que comprovar a participação ininterrupta de 3 meses. Veio esse sistema agora da Bolsa, que eu acho que vai facilitar enormemente o processo, mas, Cláudio, é assim mesmo esse processo e às vezes gera uma frustração, sim, porque muitas vezes os próprios acionistas também não sabem dessa obrigação dos 3 meses ininterruptos e você vê cada vez mais essa explicação sendo dada, não só nas propostas de administração, mas dentro dos próprios BVDs. Mas apesar de todas as explicações, às vezes acontece de ter uma frustração, sim, mas assim, realmente se não há, né, o patamar mínimo da participação ininterrupta, realmente a eleição acaba não tendo o efeito desejado pelo acionista que pediu, né? E se eu puder complementar, Paulinha, também, assim, eu acho que é inerente do processo de BVD que exista alguma divergência por conta do timing, né, dos tempos e movimentos, uma divergência dos votos, né, até que saem no próprio mapa do escriturador e na Assembleia no final. Né? Então, assim, o BVD ele veio para ajudar e ele veio para democratizar e para permitir uma participação à distância, mas o acionista que quer ter a certeza do seu voto, a recomendação é sempre que ele participe, né? Então, assim, às vezes a Assembleia é mais dinâmica, né, que o BVD. Exato. Então, assim, isso é inerente do processo dos tempos e movimentos, né, que acontecem nessa questão, e eu sou capaz de dizer que em quase todos os casos existe uma diferença, porque o volume de BVD tem aumentado bastante,
e a negociação continua, né? Então, assim, é bem comum que aconteça essa diferença entre até mapa divulgado antes da Assembleia e o resultado de voto na Assembleia. E posso complementar aqui também um pouquinho, Cláudio, explicando melhor, né, o que vai ser essa informação que a gente vai divulgar para o escriturador. Então, assim, a gente não muda aqui nada da responsabilidade, como a Paula comentou, a gente tenta ajudar o mercado com uma informação que ela pode ser difícil de conseguir ali na véspera da Assembleia, né? O que a gente vai divulgar, então, é o saldo mínimo durante esse período, né? Então, num exemplo aqui numérico, se ele começou esse período com 100 ações, chegou a um vale de 10 ações, depois subiu para 150, a gente vai divulgar para o escriturador o número, olha, o saldo mínimo nesse período foi de 10 ações, portanto, né, o que ele tem, né, ininterrupto durante o período, e ali o escriturador eventualmente vai precisar trabalhar também do lado dele, né, porque a gente só tem a visão aqui de depositária central, que na maioria das vezes é a totalidade do acionista minoritário, mas pode não ser, né, ele pode ter alguma coisa exclusivamente no escriturador, então eventualmente o escriturador complementa essa informação e isso irá nesse relatório, tá? Mas é apenas uma informação aqui de suporte. Acho que, enfim, Paula e Gustavo já falaram bastante, o processo acaba sendo um pouco confuso mesmo, mas a gente espera que facilite um pouco. Claudinha, ficou claro? Tem mais alguma? Sim, ficou sim. Obrigada, viu? Perfeito, perfeito. Vamos agora para uma pergunta lida, tá bom? Pergunta do Henrique Pessoa. Caros, parabéns pelas exposições. No caso de uma assembleia que trate de uma série de alterações de estatuto, o que vocês recomendam? Uma única matéria que contemple todas as alterações ou cada alteração em uma matéria individual? Vou pegar essa primeiro aqui, então. O melhor, assim, minha recomendação é agrupar ao máximo possível matérias não polêmicas, porque você agiliza muito o andamento da Assembleia. Então, assim, você tem uma reforma de estatuto onde você tem várias matérias não polêmicas, você agrupa elas. Você tem uma matéria polêmica, ou seja, uma matéria que pode dar problema, separa ela das demais. Então, faz um bloco. Você vai junto com a matéria que vai mudar diversas questões, aprovar uma mudança, aprovar um após um PIL. Não coloca após um PIL junto do resto, porque se isso for contestado pelo acionista, você pode ter ali todo o seu bloco de matérias sendo rejeitado ou correndo esse risco. Então, recomendação se você individualizar todas, você fica com uma assembleia hiper longa, desnecessariamente, porque tem muito tema que é irrelevante, então junta os irrelevantes num bloco e bota os relevantes em blocos separados. Essa é a minha opinião. Ou pelo menos os interdependentes, né? Um que não vive sem o outro tem que ficar junto no mesmo bloco. Eu estou de acordo com o Torinho também. Eu acho que, embora entenda que colocar um a um possa soar melhor, do ponto de vista prático, isso vai alongar a Assembleia muito e pode acabar gerando um Frankenstein, né? De, eventualmente, por alguma questão, aprovar uma e não aprovar a outra que dependia do primeiro, então não tem como aprovar o segundo sem aprovar o primeiro, quer dizer, fica um negócio Eu complexo. também concordo. As básicas todas juntas e as mais espinhosas, mais difíceis, separadinhas. Até as próprias proxies pedem também, quando você tem um assunto de maior relevância, né, a indeniidade também é um outro exemplo, quando você coloca ali a indeniidade dentro do estatuto, para ele ser uma deliberação separada. Perfeito, pessoal. Perfeito. Vou ler aqui a pergunta do Thales Carvalho. No BVD estruturador, recebemos votos de rejeitar nos candidatos em caso de eleição por candidato. Como não são válidos para fim de resultado, devemos apresentá-los no mapa do BVD estruturador? Qual a orientação nesse caso? Então, vou ler de novo, fiquei um pouco confuso. No BVD do estruturador, recebemos votos de rejeitar nos candidatos em caso de eleição por candidato. Como não são válidos, para fim de resultado final, devemos apresentá-los no mapa do BVD do estruturador? Qual a orientação nesse caso? Estou imaginando que ele vai fazer está propondo uma eleição por chapa, né? E aí ele recebeu votos individuais? Não entendi a pergunta. Eu tenho a impressão de que foi
você considera, para classificar quem recebeu mais voto, o voto afirmativo. Você deveria desconsiderar o voto negativo, né? Então, a pergunta é, eu apresento os votos que foram dados contrariamente a cada um dos membros? Eu não sei se foi essa a Eu intenção acho da que é pergunta. isso. É isso Eu acho que mesmo. é Então, isso. essa pergunta abre margem aqui para uma discussão que eu acho que caberia um evento só para ela, que é o voto, porque assim, a gente já teve essas discussões de ter um membro do Conselho de Administração que por muito pouco não recebeu mais voto negativo do que positivo, e ter a discussão de, peraí, mas o que aconteceria se ele tivesse recebido mais voto negativo do que positivo? Eu considero que ele está fora, ou eu só considerei os votos aprovando? Porque a verdade é que ninguém faz o voto líquido, né? Ninguém pega aprovação menos rejeição para poder ver. Você pega ou o critério da aprovação, mas assim, você pode ter uma situação teórica, não sei nem se isso já aconteceu na prática, graças a Deus comigo não, mas de você ter uma rejeição, alguém que recebeu mais votos rejeitando do que aprovando. Nesse caso, ainda assim, você continua com o critério só do voto de aprovação? Acho que, assim, eu acho que o melhor a fazer é ter essa discussão antes e colocar no seu manual. Sim. Mas no mapa aparecer tudo, né? O ideal é isso. No mapa No aparecer os mapa eu acho que votos você não, contra no também. mapa você não teria porque, eu acho que a resposta, né, da pergunta no mapa você não deveria, não tem porquê não apresentar colocar. o voto contrário. Sim, sem dúvida. Perfeito. Agora eu vou para a próxima pergunta, também lida, tá? Da Michele Soares. Em uma assembleia online acalorada, na gestão de conflitos, conseguimos cortar o áudio dos participantes? Como podemos nos precaver para que não hajam problemas nesse caso? Podemos inserir esses tempos de limite de manifestação no manual de participação ou basta avisarmos ao início da assembleia? Então, o que eu entendi aqui se numa assembleia online a gente puder limitar o tempo de fala de cada um dos participantes, essa informação eu posso dizer ao início da assembleia ou precisa estar no manual de participação? Enfim, orientação de vocês. Eu posso puxar aqui. Eu acho que se você não quer ter problema, você não deve limitar o tempo do acionista. Eu acho que isso pode gerar, pelo menos dar fundamento para algum questionamento de cerceamento de voto, ou de entendimentos entre os acionistas, etc. Nesse caso, na discussão da Assembleia Acalorada, a minha recomendação é paciência. Boa recomendação. Pessoal, alguém quer complementar ou vamos passar para a próxima? Vamos para a Eu próxima. acho que aí tem que ser alinhado com a companhia, né? Porque eu acho que tem companhia que também tem o perfil de olhar e falar, dá para a gente cortar? Dá. Então, assim, corta e pede para apresentar por escrito. Então, assim, acho que é uma questão de definir a estratégia com a companhia para ver como ela quer se portar, até porque, às vezes, a gente já conhece a figura que vai pegar a palavra e se você der palanque, o sujeito estraga a assembleia. Às vezes as discussões acaloradas, elas não são produtivas, né? E elas não são nem pertinentes sequer. Eu acho que é um bom ponto da permissão do voto escrito também, né? De enviar o voto escrito, isso resolveria a questão. Acho que você não pode cercear o acionista a palavra, né? Até contando uma curiosidade aqui no evento, teve uma assembleia que a gente realizou no passado, que teve um camarada, um minoritário, que tentou entrar para a eleição do Conselho Fiscal em separado, ele não conseguiu. Ao final da assembleia, ele pediu a palavra, todo mundo esperando que ele ia falar alguma coisa mais acalorada. Ele era um youtuber que estava pedindo uma entrevista para o CEO da companhia que estava na assembleia. Então, espere de tudo quando o acionista peça a palavra. Vamos lá, recebemos uma quentinha aqui agora. Vou liberar para o Diego Osório, tá? Fazer a pergunta. Então, aí, se o nosso operador puder ajudar aí com o processo de liberar os microfones, quando o Diego estiver conectado, a gente abre aqui o áudio dele. Diego, o palco é seu, pode falar. Oi, Rafael, obrigado. Acabei soltando aqui a pergunta antes de terminar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma pergunta aqui em questão de independência de conselheiro de administração de uma empresa listada
no novo mercado, aqui num cenário hipotético. Um controlador de uma empresa, ele faz parte de um conselho de administração de uma outra empresa também listada no novo mercado, e ele deseja indicar o conselheiro do qual ele faz parte do board dessa empresa para a empresa na qual ele é controlador. Isso pode afetar a independência de ambos os conselheiros, mesmo não estando no requisito da Resolução 168 e do Regulamento do Novo Mercado? Deixa eu ver se eu entendi. Você tem uma empresa no novo mercado que o controlador quer colocar a mesma pessoa como conselheiro independente nessa e em outra companhia que ele também controla no novo mercado, é isso? Não, ele é controlador de uma empresa no novo mercado e faz Tá. parte do board de uma outra companhia. E aí ele quer indicar um integrante desse board, dessa outra companhia, para ser membro independente do conselho da companhia onde ele é controlador. Isso pode afetar a independência de ambos? Mas assim, pode falar. Não, eu acho que é uma pergunta difícil. Isso aqui é aquela pergunta do... Eu tenho um amigo que é a pergunta teórica bem... Que é pouco teórica, Parece pergunta de TPR, sabe? De parte relacionada, coligada. Essa pergunta é difícil, Diego, mas eu acho que assim, para tentar dar uma resposta para ela, eu acho que tem algumas coisas complexas aí, mas a indicação por alguém por si só não cria não quebra a independência, né? Então, quando eu tenho uma pessoa indicando essa indicação, acho que os critérios, quando a gente vai lá olhar o regulamento do novo mercado, os critérios de independência, a mera indicação não representaria um problema. Então, assim, acho que se eu entendi bem, o fato dele ser conselheiro de outra companhia, mas na minha companhia ele é acionista, a indicação que ele está fazendo não quebra a independência de que ele está indicando. Se eu entendi bem, mas assim, eu acho que a pergunta acho que mereceria uma análise mais calma, mas não sei se eu entendi exatamente, mas eu acho que a mera indicação, o fato dele estar indicando, não quebra a independência. Eu tô com você, Torinho. Assim, esse é o caso do cara que tem um colega de board que ele acha bacana e ele quer trazer para o board dele, da companhia dele. Isso, exatamente. Também eu não acho que esse companheirismo no board, por si só, não é o suficiente para tirar a independência dele, para ele ser o conselheiro da empresa de quem está indicando. E a limitação do acionista que indica não afeta o indicado. Acho que é uma derivada aqui dessa regra, né? Entendi. Eu estava lendo uns pareceres sobre o assunto e a gente tinha identificado aqui nessa situação que a gente estava estudando que os fundos estrangeiros entendiam que poderiam quebrar a independência. Talvez seja um entendimento não daqui da regulação interna, mas talvez seja uma regra que os fundos estrangeiros acabam adotando, que acaba quebrando essa independência e, enfim, e pode comprometer essa posição do Eu também entendo que conselheiro. não. Se eles são colegas num outro conselho, isso é natural que aconteça. Você está num conselho que funciona muito bem com fulano, beltrano e ciclano, é natural que em outros conselhos que você participe, ou na sua própria empresa, você resolva trazer essas pessoas. Isso não tira a independência deles, não. Concordo com o Torinho e com o Rogani. Tá legal. Obrigado, pessoal. Se for executivo, aí muda um pouco de figura, porque entra nos quesitos do regulamento do novo mercado, né? Mas colega de board. Perfeito, obrigado. Obrigado pela pergunta, Diego. Vamos aí para a próxima pergunta que vai ser lida. Últimas perguntas enviadas, tá, pessoal? Então, se alguém ainda tem alguma dúvida, nossa equipe tá filtrando aqui, mas vamos para a última pergunta. Ou uma das últimas. Na proposta, da Aline Solini, tá? Na proposta de destinação do lucro líquido, existem companhias que formam no BVD a proposta e outras que mencionam que a destinação do lucro está na proposta de administração, sem trazer mais detalhes no BVD. Gostaria de saber qual das práticas é mais indicada por vocês. Então, lendo de novo. Na proposta de destinação do lucro líquido, existem companhias que informam no BVD a proposta
e outras que mencionam que a destinação de lucro está na proposta de administração, sem trazer mais detalhes no BVD. Gostaria de saber qual das práticas é a mais indicada por vocês. Posso puxar essa aqui também. Eu vou dar minha opinião sincera. Assim, a proposta da administração... Não dá para... Eu não acho que um acionista não tem condição de preencher um BVD sem ele ler a proposta da administração. A proposta de administração é um documento importantíssimo para formar o convencimento e para permitir o acionista tomar uma decisão informada de voto naquela matéria. Desse modo, assim, existem algumas propostas de destinação do resultado que são mais longas, né? Tem mais detalhes, etc. E pode ser que nem caiba, né, Léo? Ainda acho que tem limite de caracteres, né, no BVD. Esse é um ponto, sim. Pode ser que ela nem caiba no espaço da pergunta. Então, que justifique uma versão resumida, vamos dizer, conforme proposta, alguma coisa desse tipo. Se couber, coloque, mas eu particularmente sou indiferente, eu não acho que nenhuma prática é pior ou melhor nesse caso, porque eu acho que a leitura da proposta da administração ela é essencial para o bom voto, para o voto orientado. Esse seria meu ponto aqui. Quando essa pergunta vem aqui para a gente sempre recomenda ser o mais resumida possível, porque primeiro tem o fator de limitação de caracteres, e segundo que se você for, né, sempre muito descritivo em todas as deliberações, na orientação de voto, o boletim se torna um documento muito extenso por si só, e ele vai crescendo de forma exponencial. Então, a ideia do boletim é ser uma cédula de voto, né? A informação mínima para ele entender a que se refere o que está descrito com detalhes na proposta. Eu prefiro não descrever também por uma questão prática, que é se por acaso, e Deus nos livre dessa situação, a gente tem que ter uma retificação disso na proposta, eu prefiro brigar que essa retificação não é material e que por conta disso o meu BVD continua válido em relação a essa pergunta. Então, só fazer referência à proposta e reapresentar a proposta do que ter alguma coisa no BVD que esteja errado e está errado e você não tem como corrigir. Então, minha resposta não é tão nobre, é meio feia, mas a verdade é que eu prefiro não colocar, porque pode ser que você precise para esse cenário prefiro extremo. resumido também, sem dúvida. Facilita Então, mais. Consenso entre os palestrantes. Pessoal, com essa pergunta, chegamos ao fim do primeiro dia do Congresso Brasileiro de Assembleias. Queria agradecer a todos, até uma informação importante, para todo mundo estar conectado e para os palestrantes. A gente chegou no pico aqui do evento ter 160 conectados. E ficaram 160 conectados durante as 1 hora de apresentação. Depois caiu e agora a gente está com 120, mais ou menos, conectados. Então, assim, qualidade do conteúdo foi tão grande que a gente não teve perda de participantes durante o evento. Algumas perguntas a gente não conseguiu responder aqui por conta de tempo, tá? Mas a gente vai responder rapidamente, ouvir e-mail aqui para vocês. Um recado importante também, pessoal, depois desse evento, assim que acabar, quando vocês finalizarem o Zoom, vai para uma página de feedback. A gente sempre quer melhorar para os próximos dias, né? Amanhã é o dia de ativismo minoritário e eleições de conselho, é um dia muito bom, e o último dia, quinta-feira, é a visão do regulador sobre as normas. Então, a gente vai contar com a CVM e com mais 2 escritórios, e também sobre destinação de lucros. Então, assim, a agenda está muito boa. Só peço que, quando saírem daqui, vocês não esqueçam, tá, de preencher a pesquisa de feedback. Muito importante. Para finalizar, vou responder bem rápido. Eu vou dar também dar um congrats aí para o Helder Luiz, que falou boa noite a todos. Meu nome é Helder Luiz, sou advogado societário, falo de Manaus e estou enviando os meus parabéns pelo conteúdo de alto nível proposto no primeiro dia de congresso. Também tem uma pergunta aqui da Camila Cortez. Os votos da Assembleia Digital podem ser contabilizados sem ser pelo boletim de voto à distância? Se sim, como seria esse procedimento? Sim, Camila. O acionista pode enviar o boletim de voto à distância, mas ele pode votar na hora, ou se manifestando por fala, ou numa plataforma como a nossa, onde ele tem uma urna de voto digital, onde ele pode clicar e enviar seu voto. Tá bom? Dito isso, pessoal, agradeço a todos pela paciência, pelo tempo, principalmente palestrantes, Marcelo, Leonardo, Paulo e Gustavo.
A gente que Espero vocês agradece. no próximo dia. Grande abraço. Obrigado a Obrigada, todos aí. Um grande pessoal. abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.